Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas, empresário, prefeito, vereador, deputado, eles ainda estão metendo a mão na grana. Veja bem, a Polícia Federal e a CGU, eles estão fazendo uma nova operação contra aquele pessoal, inclusive contra aquele cidadão que se coloca como rei do lixo. E a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU, eles realizaram nessa quinta-feira uma nova etapa daquela operação Overgains, que investiga, inclusive, a organização criminosa com participação do empresário José Marcos de Moura, conhecido como o Rei do Lixo. O esquema pode ter movimentado, inclusive, 1,4, olha bem, bilhões de reais em contratos fraudulentos e obras superfaturadas. Agora, os agentes da Polícia Federal cumprem mandatos de busca e apreensão em 16 endereços de Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Aracaju, e além de terem afastado um servidor público, isso cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, segundo as investigações, o esquema envolvia licitações no Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, especialmente a Coordenaria Estadual da Bahia. Agora, outros órgãos públicos também acionaram os serviços ilícitos das organizações, segundo a CGU. Agora, no Supremo, o caso está sob a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, bolsonarista de carteirinha, que no último mês de fevereiro elevou o sigilo sobre a tramitação no Supremo Tribunal Federal para total, apenas ministros públicos, juízes, servidores autorizados possam ter acesso aos documentos do processo. Quer dizer, o bolsonarista não está querendo que ninguém fique sabendo de absolutamente nada das falcatruas desses bolsonaristas que estão metendo a mão na grana da população. Agora, em 11 de dezembro de 2024, esse José Marcos de Moura, que é conhecido como o Rei do Lixo, ele é suspeito, inclusive, de figurar em uma suposta organização. Eles dizem suposta organização, mas é uma organização criminosa que desviou 1,4 bilhões de reais em recurso. Olha bem de onde veio a grana. Daquelas emendas parlamentares do Arthur Lira.
porque essas emendas parlamentares secretas eram o maior roubo que já aconteceu no Brasil e nos cofres públicos do Brasil. E na época, ele foi preso, esse José Marcos de Moura, junto com outras pessoas, na etapa dessa Operação Evergreens, que também apurava o desvio de dinheiro público e fraudes em diversas licitações públicas. Esse rei do lixo, ele é proprietário de um grupo empresarial que atua no ramo da limpeza urbana em 17 estados do país. Um dos principais focos da atuação dele é em Salvador, capital da Bahia, onde ele teria ligação com o ex-prefeito, o neto do ACM, o ACM Neto, que é do União Brasil, segundo as investigações da Polícia Federal. Aliás, já apontou para a existência de indícios de que o empresário tinha o ACM Neto, que era prefeito de Salvador, o elo para destravar negócios do grupo empresarial feito através dos desvios de emendas parlamentares do Arthur Lira, que criou na Câmara dos Deputados uma forma mágica de desviar grana da federação, dinheiro do povo brasileiro. Agora, o ACM Neto, que é ex-prefeito de Salvador, na Bahia, diante da afirmação, disse que não tem nada a ver com ele. Ele não tem nada a ver. Ele é tão bonzinho que ele nunca meteu a mão na grana junto com o rei do lixo. E tem outra. Esse empresário, ele faz parte, inclusive, do diretório da Executiva Nacional do União Brasil, que é o partido do ACM Neto. É engraçado as ligações que eles fazem. E tem outra, ele é a figura próxima ao cacique da sigla. Um deles é o atual prefeito de Salvador, o Bruno Reis. Só na capital baiana, esse rei do lixo, ele é responsável por um contrato de 427 milhões de reais para administrar a limpeza urbana. Isso só na cidade de Salvador. E o contrato foi fechado através de um consórcio chamado Ecosal, de propriedade do empresário. E tem outra, esse contrato foi feito em 2018 e segue em vigor, porque o prefeito, o Bruno Reis, também aceitou todas as normas desse contrato do rei do lixo, que o negócio dele, junto com o ACM Neto, é meter a mão na grana. Agora, a influência cresceu, sobretudo em 2024, segundo a Polícia Federal. Isso se deve à proximidade entre os empresários e o atual presidente do partido União Brasil, o Antônio Rueda. E no ano passado, o empresário movimentou
824 milhões de reais no mesmo esquema. E o valor que representa mais do que a metade dos contratos supostamente fraudados dos esquemas há 4 anos, os últimos 4 anos. Agora, o valor desviado era relacionado a emendas parlamentares do Arthur Lira, que teria como destino o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, e várias prefeituras. Para isso, a licitação era fraudadas e superfaturadas. Uma das cidades onde o esquema seria operado era Juazeiro do Norte, na Bahia. Agora, a Polícia Federal constatou o esquema no município após identificar mensagem entre o Rei do Lixo e a Ana Paula Magalhães. Esse nome é conhecido. Que era chefe do gabinete do senador Davi Alcolumbre, que também é que partido bolsonarista, do União Brasil. Agora, no diálogo entre o empresário, o Rei do Lixo, e a assessora, a Ana Paula Magalhães, ele estava pedindo uma ajuda para liberar uma emenda que poderia destinar 14 milhões de reais para uma licitação na cidade baiana. E o esquema, segundo a Polícia Federal, era detalhado. Um dos documentos apreendidos pela Polícia Federal, pelos investigadores, como o empresário, inclusive, esse documento, essa planilha, que expressa, inclusive, o alcance nacional na prática de desvio de emendas parlamentares, a fraudes às licitações, o documento mostra o monitoramento de diversos estados, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Pernambuco, isso com cifras em nomes de responsáveis e projetos. Agora, tudo isso, em termos, essa grana toda, são daquelas emendas do Arthur Lira. Que isso é o maior roubo que já teve no Brasil nos cofres públicos. E você veja bem que o Arthur Lira saiu da presidência e também ainda tem influência lá, porque ele que indicou o Hugo Mota, que inclusive o pai do Hugo Mota está sendo investigado pela polícia porque ele também está metendo a mão na grana. E foram justamente esses bolsonaristas todos que, inclusive, ajudaram e incentivaram a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, inclusive com a ajuda desse empresário, o Rei do Lixo, porque o Bolsonaro queria permanecer no poder. Só que como ele tinha perdido as eleições, deram o golpe de Estado, porque ele ia implantar no Brasil a ditadura militar. Só que tem um porém nisso aí. Nós já tivemos ditadura militar no Brasil.
e ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Nós não queremos mais ditadura. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne. E esse pessoal todo, na ditadura militar, ia arrasar com o Brasil. Porque eles já vêm roubando em todo o governo Bolsonaro. E estão continuando. Tem a continuação. Porque os prefeitos bolsonaristas foram eleitos e eles resolveram deixar os contratos fraudulentos do rei do lixo, que é um bolsonarista. Agora, nós no Brasil não queremos mais ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau. E tem outro porém. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.